Salve, salve, meu andarilho, minha andarilha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do seu podcast. Seja muito bem-vinda a essa sua casa. Você já sabe que tem um encontro comigo todas as quintas-feiras, às 17 horas do Brasil e 21 horas aqui de Portugal. E hoje eu trouxe um assunto que talvez você não esteja muito habituado a conversar, mas vai entender um pouco mais sobre isso hoje. É sobre a monarquia. A monarquia portuguesa. Você sabia que tem um grupo, e um grupo grande, aqui em Portugal, que estuda e que pretende a volta da monarquia? Pois é. Será que seria bom? Será que não seria? Será que resolveria problemas do país? Ou quiçá até do mundo, né? Então, para isso, eu trouxe um especialista no assunto, Francisco Pena. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado por estar aqui no Andarilho Podcast. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia ou boa tarde. É isso, boa noite, bom dia ou boa tarde. É um prazer enorme rever-te e vir cá expor um tema que não é muito usual na conversa do dia-a-dia das pessoas, pelo menos de algumas. Temos uma fração do país que fala na República e ao regime em vigor em Portugal, como em alguns países do mundo. Mas também a monarquia, que faz parte da história de Portugal, e o Portugal com 880 anos de história, 700 e alguns deles foram com a vigência da monarquia. E eu quero que você inicie aí a falar para o nosso público, se apresentar um bocadinho. Quem é o Francisco Pena? O que é que você faz? De onde você vem? Fala um pouco sobre você. Ok, eu sou o Francisco, tenho neste momento 25 anos, sou natural do Porto, vivo na Maia, em Pedrouços. Estudei 12 anos num colégio maioritariamente católico, depois saí e fui fazer o secundário noutras duas instituições, o Colégio Ellen Key e o Colégio Júlio Diniz, onde acabei por fazer a minha formação básica, depois pela faculdade, e até que estou a trabalhar no setor imobiliário, investimentos, e faço parte daquilo que é a causa real e da Juventude Monarca Portuguesa. Também sou membro do Partido Social Democrata, fui membro da Iniciativa Liberal, onde fui candidato a deputado municipal em 2021. E, portanto, é assim um pouco por este mundo da política, e uma política um bocadinho diferente que eu tenho passado ao longo destes anos. É isso. Olha, antes de começar, esse papo vai ser muito bom, vai ser interessante e vai ser esclarecedor, sem dúvida, Francisco. Mas antes eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo agora, que subscreva-se aqui no nosso canal Andarilho TV. Isso é muito importante para continuarmos, para darmos continuidade a esse trabalho que você está vendo, toda essa estrutura, todo esse programa semanal, tudo isso. É importante que você inscreva-se no nosso canal, curta agora e ative o sininho, porque toda quinta-feira tem Andarilho Podcast novo, tá bom? E vou aproveitar também aqui para falar sobre os nossos parceiros. Um salve ao meu amigo Paulo Carneiro, da F2K. Então, se você quer comprar um carro, você quer mudar de carro, você já achou seu stand. É a F2K. São 3 stands, 2 oficinas, são mais de 15 anos de experiência em levar os melhores carros do mercado, seminovos, para você. Então são 2 oficinas certificadas com ISO 9001, então você não vai ter problema nenhum. Não são só 12 meses de garantia. Então vai de 12 meses, 18 até 36 meses de garantia para você ficar, tranquilo. A F2K, os estandes da F2K são os primeiros de Portugal a terem a certificação SPC Gold. São mais de 100 viaturas em exposição nos 3 estandes. Então se você quer realmente viaturas de procedência, financiamentos em até 120 meses, procure agora mesmo a F2K. E mandar também um salve para o meu amigo Ruben, da Black Ink Tattoo. Então o Andarilho Podcast conta histórias, e tatuagens também são histórias contadas na pele, literalmente na pele. Então, Black Ink Tattoo fica em São Cosme, Gondomar, utiliza dos mais altos padrões de higiene do mercado, conta com o super gabaritado, capacitado artista Ruben Loureiro. Então, Black Ink Tattoo. Inclusive, eu tive lá semana passada, que eu disse na outra edição já não estava. Olha aqui, eu fui lá tomar um café e o cara
já me presenteou com 2 tatuagens, ó, mais novas aqui, ó. Já são mais histórias contadas na minha pele. Porque tatuagens tem tudo a ver com histórias, Andarilho Podcast tem tudo a ver com histórias. Black Ink Tattoo. Então, Francisco, você não tem tatuagem, né? Não, não uso, não. Não usa tatuagens, Tem, pois é. Os meus bons momentos gravo-os no coração e na memória. Que também tem que ser contados através do coração, da memória, e tem Exatamente. muitas formas de contar histórias, Contar não é? histórias, exatamente. Pois é. Mas eu sei que você gosta das minhas tatuagens, que você sempre Gosto, elogia. acho criativo. Exatamente. Apesar de não usar, acho criativo. Me diga uma coisa, como é que você descreveria a sua jornada política, desde que ingressou no PSD até agora a servir para a chamada causa real, não é? Bom, a minha jornada política pauta-se muito mais pela chamada política autárquica. Sou muito mais ligado, tirando na causa real e na juventude monarca portuguesa, que me preocupo com uma chefia de Estado diferente, regida por um rei, por um monarca soberano, no caso, mas preocupo muito, sou muito de luta de causa das pessoas, da freguesia, do conselho, e todas as decisões que tomei na política, nomeadamente ter que sair do PSD para a Iniciativa Liberal, foi uma decisão, em primeiro lugar, pessoal, que são decisões muito solitárias, e agora, no regresso, agora este ano ao PSD, são decisões muito solitárias, mas fiz-las sempre não a pensar em mim, no meu ego, na minha forma de ser, mas a pensar no que é que posso fazer pelas pessoas, que contributo posso dar à sociedade. E foi sempre por aí que me baseei em causas. Não me vais ver nunca com discursos de ódio, de incentivo à violência, seja, porque não me revejo nesses padrões políticos que infelizmente pautam a política portuguesa e mundial, como sabemos. E portanto, todas as decisões que tomo na política, todas as palavras que digo, são da minha responsabilidade, sempre a pensar nos outros. Aliás, o fundador do meu partido, o Francisco Sá Carneiro, tinha uma máxima que era primeiro as pessoas, depois o partido e depois o interesse de cada um de nós, e é essa a máxima que eu tento seguir diariamente na política. Por falar em interesse das pessoas, como você pode... Muitas pessoas não conhecem ou só conhecem dos livros de história, a questão da monarquia, não é? Então, qual é hoje o principal argumento que você tem a favor da monarquia para as pessoas que ou não conhecem ou não são a favor? O principal argumento é... Um argumento. Independência. Independência. Porque não somos independentes? Somos independentes, mas a independência está não no país, mas sim na figura de quem governa o país. Quem está à frente da nação como chefe de Estado. Um rei não deriva de nenhum partido político, não deriva de nenhuma facção partidária, mesmo dentro dos partidos políticos. Sabemos que há presidentes da República que vêm de uma facção partidária ou outra. E um rei é maioritariamente independente. Vou-te dar aqui um exemplo. O rei da Inglaterra não pode nem exerce o direito de voto. Penso que o rei de Espanha também não, e portanto isso é um grande sinal de independência. O rei nomeia os governos de acordo com os resultados eleitorais. E acho que isso é um ponto essencial para que a monarquia seja uma fonte de inspiração para todos. E o que é que faz um rei em si, hoje em dia? Hoje em dia, bom, o rei tem muitas funções. Há muitas funções em que entre o rei e o presidente da República são semelhantes, obviamente. A nomeação ou destituição de um governo, das cortes. Olha, o exemplo agora de Espanha. É para dar aqui um exemplo internacional, mas recente. O primeiro-ministro Pedro Sánchez pediu admissão e o rei teve que absolver as Cortes Generales para convocar eleições. Tanto que agora o país está sem cortes e é o rei que tem dado a garantia de continuidade da democracia espanhola. E não vai haver uma crise política, não vai haver uma guerra política, porque o rei, sendo independente, vai garantir que a soberania espanhola continue inintocável. Enquanto que se fosse numa república, obviamente que o presidente tende a tomar posições às vezes partidárias. Não quer dizer que todos o façam, mas há alguns que o fazem. E, portanto, houve um país europeu, se não me engano,
a Suécia, não te posso precisar agora, que esteve muito tempo sem governo e que, por ser uma monarquia, o país continuou e avançou porque o rei garantiu a independência e a soberania nacional. E, portanto, a monarquia é sim não uma coisa dos livros de história, não uma coisa do conto de fadas, é uma forma de política e de chefia de Estado com cabeça, tronco e membros. Não é algo desmembrado, não é algo atabalhoado. A monarquia é um regime atual. Tu estás habituado a ver, por exemplo, a monarquia inglesa. Sim. Quando olhas para os protocolos da família real inglesa, vês séculos e séculos de história. Mas a própria monarquia inglesa atualizou-se. Tens o caso da coroação do rei Carlos III. Pela primeira vez, um bispo católico, chefes de diversas religiões estiveram presentes, e não só a Igreja Anglicana, na coroação do rei. Portanto, a monarquia atualiza-se aos tempos, aos costumes, à vontade. Aquela velha monarquia arcaica ou absolutista da França, isso já não existe. Isso é impensável. É exatamente isso que você terminou agora seu raciocínio para juntar direitinho com a minha próxima pergunta, que é exatamente, muitas pessoas acham a monarquia uma ideia muito antiquada. Não é antiquada, você disse que ela se atualiza conforme é o tempo. Como é que é isso? Hoje eu chego para você, Francisco, monarquia, cara, é antiquado. Como é que você responde isso? Não é antiquada. Okay. Tu dizes, lá está, tu usas esse argumento da antiguidade por causa dos livros de história. A monarquia adapta... Não eu, a maioria das pessoas. Sim, atenção, tu você e a sabe maioria disso. das pessoas, tirando os monárquicos, não é? Exato. Nós vemos a monarquia não como uma coisa dos livros de história. Obviamente que em Portugal, 765 anos dos 880 que Portugal tem foram monarquias. Sim. Estáveis, diga-se de passagem, estáveis, e acabou por um golpe de Estado, neste caso por um regicídio, em que o rei Dom Carlos I e o seu filho Luís Filipe foram brutalmente assassinados por republicanos no Terreiro do Paço. E foi por isso que o regime caiu. Porque depois o Sr. Dom Manuel II não tinha força, no meu ponto de vista, não tinha força para lutar contra o Partido Republicano, que já estava instalado, e pela cabeça de alguns militares já pró-republicanos que tinham. Foi uma guerra muito, muito violenta que acabou com o 5 de outubro de 1910, em que foi instaurada o regime que atualmente temos em vigor. Com todos os defeitos que ele tenha, é o regime que temos em vigor. Mas nós, por exemplo, vou-te dar um caso muito rápido do que é a monarquia atual. Tu, por exemplo, na Holanda, a rainha máxima anda de bicicleta. Era impensável, no tempo do rei Dom Carlos, o rei Dom Carlos sair de bicicleta, porque nem havia. Havia, se calhar, mas não é as bicicletas que nós conhecemos. O rei Dom Carlos, com todo aquele seu peso e aquele seu entourage que ele tinha, e ele sair de bicicleta pelas ruas de Lisboa, já tinha o seu irmão que andava em carros de bombeiros e em carros pelas ruas, mas aí foi um ponto de viragem. Mas era impensável, estamos a falar no século XIX, XX. Hoje em dia, obviamente que a monarquia não tem tantos protocolos, e os que tem são muito mais liberais do que eram nos outros tempos, em tempos passados. E, portanto, creio que a monarquia atualiza-se como se atualiza a República, porque se a República for igual desde 1910 até hoje, já não existia a República, como é óbvio. Você falou aí da questão de um rei chegar a andar de bicicleta. Eu lembrei de uma política no Brasil que saía para andar em Brasília de bicicleta e tal, e depois ela ficou conhecida pelas suas pedaladas. Mas vamos mudar de assunto. Tens aí a bandeira. Aqui a bandeira. A bandeira do Reino de Portugal, que foi a bandeira que vigorou em Portugal. Esse daqui, Francisco, é assim, né? Não, assim. É assim? É assim. O azul para o lado de cá. Consegue pegar bem aqui, ó? O azul para o lado de cá e o branco para o lado de lá. Okay. É a bandeira do Reino de Portugal, que vigorou de 1822 a quando das guerras liberais com o rei Dom Pedro IV de Portugal, Dom Pedro I do Brasil, que veio lutar contra o seu irmão Dom Miguel o Absolutista, que a bandeira era toda branca, com a coroa ao meio, com as armas reais ao meio,
e depois tornou-se a bandeira o azul. E o que é que significa isso tudo, esses símbolos, as cores e o símbolo? As cores e o símbolo. Segundo aquilo que eu sei, o azul é a cor dos liberais. O branco é a cor da paz, aqui representa o mar, os descobrimentos. Há muitos significados e há muitas interpretações da bandeira. Aqui tens a coroa de Portugal. Sim. E este brasão que te é familiar de algum lado. Nomeadamente da bandeira da República Portuguesa, que manteve o brasão numa bandeira verde e vermelha, com a esfera armilar por trás. Diga-se que a bandeira dos Açores é a única bandeira de uma região autónoma ou de um concelho que mantém as cores originais da monarquia, porque a bandeira dos Açores é azul e branca. Sim. Tem agora tem um milhafre com o número, com as estrelas que representam as ilhas, mas a bandeira era exatamente igual a esta, só que em vez de ter as armas ao centro, tinham as armas no canto superior esquerdo. E mantém essa tradição, aliás, onde o PPM, o Partido Popular Monárquico, tanto na Madeira como nos Açores, ainda elege deputados. Sim. Você, como Portugal, como você mesmo falou, não é? Tem uma rica e complexa história com a monarquia. Sim. Como você acha que a monarquia, caso voltasse hoje em dia, ela se encaixaria com o atual cenário político? Bom, eu acho um pouco tipo, como é que ia funcionar? Será? Olha, voltou, mas como assim ia ter muita briga nisso aí? Como é que você acha? Não, briga não, acho que não iria ter, obviamente. Onde há monarquias instituídas e reinantes, há sempre movimentos republicanos. Basta olhares para a Inglaterra. Onde há repúblicas reinantes, neste caso como forma de chefia de Estado, tem sempre movimentos monárquicos e causas reais, como é o caso de Portugal, como é o caso da Áustria, por exemplo, tens movimentos monárquicos. Obviamente, não estás à espera que saia toda a gente de G3 na mão e se instaura outra vez uma guerra civil. Não, hoje as coisas fazem-se de outra maneira e através de plebiscitos, se a Constituição Portuguesa assim o permitisse. E como é que você acha que a monarquia poderia ajudar na estabilidade política de Portugal? Que a gente sabe, a política é sempre muito complicado, mas a gente sabe o que está acontecendo atualmente e pronto, o que é que você acha que poderia ser bom nesse caso, na estabilidade política? Lá está. A monarquia, eu tenho que me comparar aos exemplos, porque Portugal já não tem monarquia reinante, não é? Tenho que me comparar a alguns exemplos internacionais e peço desculpa pela seca que estou a dar, se calhar, às pessoas, mas tenho que me comparar àquilo que é as monarquias em vigor. Porque tem que ter um termo de comparação. Sim, claro. Repara. Então você trouxe muito documento aqui, né? O Francisco veio preparado. Olha aqui a mesa como está. Trouxe muitos documentos, muitas notícias, muitos documentos para justamente poder provar isso que tu me acabaste de perguntar. Que é, há estabilidade sim nas monarquias. O rei é o garante da soberania nacional, da estabilidade, da concordata entre o povo. As pessoas imaginam a família real na varanda a acenar. Não, nada disso. A nossa família real... A gastar o dinheiro do povo sem trabalhar, não é? Lá está. Estamos aí por um termo que eu vou ter que me defender. Não, as famílias reais têm sempre muito património pessoal. Em Portugal já não. Em Portugal, o Dr. Oliveira Salazar, que era ditador, em outras palavras, não há outras palavras, foi ditador de Portugal de 33 a 1970, depois com Marcelo Caetano. Ele permitiu que a família real regressasse a Portugal, mas tudo o que era património da Casa de Bragança foi nacionalizado. Foi completamente nacionalizado. Portanto, toda a família real não se gera agora pelo património. O património pertence, se não me engano, à Fundação da Casa de Bragança, que é gerido por um presidente, e a família real tem as suas empresas, tem os seus negócios. O Sr. Dom Duarte gera a Fundação Dom Manuel II e, portanto, no caso português, o património é estatal, desde essa altura. Tu podes visitar o Palácio dos Duques de Bragança, o Palácio da Pena, o Palácio de Vila Viçosa, porque são do domínio público. Em Inglaterra, e como em Espanha e como em muitas monarquias, a família real vive com dinheiro que o Estado dá, porque faz parte
do Orçamento Geral do Estado, como faz parte do Orçamento Geral do Estado os gastos da Presidência da República, e já te vou falar disso com provas concretas, mas o rei de Inglaterra dispõe de muitas propriedades privadas, da qual tira rendimentos. E, portanto, a família real vive não só daquilo que é o dinheiro dado pelo Orçamento de Estado, que compete as despesas de representação, como na República, que o Presidente da República também tem uma fatia do Orçamento de Estado que lhe é designada para o cargo que ocupa. E a monarquia é exatamente a mesma coisa. Aliás, por falar nisso, e de um dos documentos que eu trouxe, eu quero que leias aqui. Este argumento é de 2010, eu posso mostrar lá para casa. Sim. Diz, do jornal Diário de Notícias, presidência custa 5 vezes mais que a Casa Real de Espanha. Em 2017, no jornal O Diabo, presidência da República, passaram 7 anos, a notícia é exatamente a mesma. Presidência da República custa o dobro da Casa Real Espanhola. E depois vês aqui... Mas já diminuiu, né? De 5 vezes, já é para o dobro. Sim. Mas diz assim, o chefe de Estado português continua a ser mais caro que Filipe VI aos espanhóis. E depois corres por aqui abaixo a notícia e vês assim, para Portugal ter um presidente como chefe de Estado, os contribuintes vão ter que desembolsar quase 16 milhões de euros este ano, mais do dobro dos 7,7 que a coroa custa às nossos vecinos. O custo considerado, tendo em conta a população e o PIB, conclui-se que o Presidente da República Portuguesa se encontra entre os chefes de Estado mais dispendiosos da Europa, superando inclusive muitas cabeças coroadas de países ricos do velho continente. Mas continuamos. Ainda assim, a presidência portuguesa ultimamente reduziu gastos de funcionamento correspondente a apenas metade das poupanças de 1 milhão de euros. A coroa espanhola conseguiu em 2016, e isto após ser reduzido do seu orçamento de 8,2 milhões em 2012 para 7,7 milhões. Em 2012, o orçamento da Presidência da República era de 15 milhões. Em 2016 passou para 16 milhões. As casas reais da Dinamarca, da Suécia e de países consideravelmente mais ricos somam custos de 13 milhões de euros anuais aos seus contribuintes. Mesmo em termos republicanos, a nossa presidência é dispendiosa. O presidente alemão, chefe de Estado do país mais rico da Europa, tem um custo apenas de 25 milhões de euros para o contribuinte. E concluímos então que os 16 milhões de euros da Presidência da República saem mais caros aos 10 milhões de portugueses que os 100 milhões de euros da Presidência da República da França saem aos 67 milhões de franceses. Mas, Francisco... Portanto, estamos a ver que a República sai-nos cara. E a notícia é de 2017. O Presidente da República ainda não mudou. Então, mas vamos lá, eu vou discordar um pouco. E eu quero entender, na verdade eu quero entender. Essa questão do que o presidente em Portugal custa aos cofres públicos, blá, 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 isso eu também ouço muito no Brasil. Sim. Então, enquanto um deputado na Suécia mora num cubículo pequenininho e vai de transporte público trabalhar, no Brasil, qualquer safado que é eleito vai de jatinho para casa no fim de semana pago por nós. Ou seja, cultura do país, as pessoas são roubadas e ficam caladas. O que é que você me garante, se voltar a monarquia aqui, não vão continuar os velhos costumes portugueses de se sobressair perante o dinheiro do povo. Isso não é a cultura de outros países. Porque se for um rei para o Brasil, aí ferrou tudo, acho eu. Porque já está incrustado na cultura do país. Então tudo é mais caro. O povo que foda-se, que eu tô aqui mesmo, eu vou ficar nos melhores hotéis quando eu for em Angola ou em França, não sei. Mas eu vou gastar o dinheiro do povo. Sim. Aí quando você vai na Suécia, um político custa pouco. Custa pouco, sim. Então, o que é que você me garante que se tiver monarquia aqui, o rei ou a rainha não vai também foder os cofres públicos como a presidência ou como os políticos da atual democracia? Não, justamente por causa dos chamados património particular das casas reais. A Casa Real, como tira rendimentos, não precisa de desmiuçar os cofres públicos. O dinheiro que é do Orçamento de Estado, geralmente os reis cumprem sempre.
Obviamente que se tivesse uma visita de Estado, uma coisa como uma coroação, como foi o caso do rei Carlos III, obviamente que aí a fatia mas estamos a falar de uma coroação que não acontecia em 70 anos. Olha o que os cofres ingleses pouparam em 70 anos, não é? Sim. Portanto, é um esticar, mas depois é um encolher de novo, porque a fatia do Orçamento de Estado eles cumprem rigorosamente à risca. Quanto a isso dos deputados e políticos, olha, mas não é só no Brasil que isso acontece, aqui também já tivemos alguns casos de deputados que estavam a viver em Lisboa e que tinham casa na terra mais longínqua de Lisboa. Para quê? Para receberem os quilómetros. Obviamente que isso é uma estupidez política e é uma barraca de todo tamanho, e digo isto sem qualquer pudor de qualquer deputado de qualquer partido. E mesmo contra mim falo que... Contra mim, neste caso, contra o PSD, no sentido em que a barraca afetou todos, não afetou só um partido em específico. Há barracas políticas que afetam só um partido. Ali afetou todos porque foi descoberta, digamos assim, a expressão, e sem te querer ofender, a careca a toda a gente. E, portanto, aí um rei tem muito mais cuidado. Vou-te dar um exemplo muito simples entre Portugal e, mais uma vez, entre Portugal e Inglaterra. Se tu reparares, um primeiro-ministro inglês, vamos ao caso de Boris Johnson, foi eleito primeiro-ministro, fez as neiras, o Parlamento virou-se contra ele e a rainha, Isabel II de Inglaterra, resolveu destituí-lo de primeiro-ministro, porque ela, quando nomeia, ou o rei Carlos, quando nomeia o governo, diz: gostaria de o convidar a chefiar o meu governo. Sim. O meu governo. Ora, a partir do momento em que ele já não está a chefiar o governo, tem que se arranjar uma solução. E ela, automaticamente, sem precisar de eleições, nomeou Liz Truss primeira-ministra, que acabou por lá estar a meia dúzia de dias. E depois o rei Carlos III nomeou o atual primeiro-ministro inglês. E neste período de tempo ainda não houve eleições. Mas durante estes 3 mandatos, 3 primeiros-ministros, a Inglaterra não sofreu qualquer crise política, nem revolta, nem nada. Porque a rainha e o rei garantem a soberania. Em Portugal, um secretário de Estado ou um ministro faz uma trapalhada tremenda. Demite-se. O Presidente da República fica à espera que o Ministro entregue a demissão. E vem o Primeiro-Ministro e desautoriza o Presidente da República. Então é porque o Presidente da República está sem qualquer autoridade neste momento. Isso jamais acontece numa monarquia porque nenhum membro do governo põe em causa o Presidente da República. O rei, neste caso. O rei. Ou a rainha. E, portanto, se fosse numa monarquia baseada e espelhada naquilo que é a Inglaterra, o primeiro-ministro era o primeiro a ser demitido. Automaticamente. Porque a atrapalhada afetou o primeiro-ministro e afetou a chefia de Estado. E nada pode beliscar a chefia de Estado. Porque a chefia de Estado é a representação máxima de um país. A partir desse momento, o Presidente da República, em vez de vir fazer uma declaração a dizer que estava atento, devia ter vindo fazer uma declaração em que demitia o Ministro e o Primeiro-Ministro e que nomeava um novo Primeiro-Ministro de dentro do Governo. Era a situação mais simples que devia ter acontecido. E, portanto, se a monarquia portuguesa vigorar, e espero que nestes aspectos pequenos se espelhe na monarquia inglesa, eu tenho a certeza que não há nenhum primeiro-ministro que tente fazer o que quer que seja, porque é logo demitido. Olha, nós estamos aqui, tem uma pessoa ali atrás que todo mundo está acostumado, que já está aqui, ó. Quem será que fala assim? É o Adler, né? É o Adler. Temos pouquinho tempo, já estamos encerrando, Francisco, mas eu tenho mais 2 perguntas para você. Claro, lógico. Tá? Uma é sobre a juventude monárquica portuguesa, que você faz parte. É a sua associação, pronto. Como que esses jovens estão influenciando na discussão sobre a monarquia? É o primeiro, certo? Uhum. E a segunda pergunta eu faço daqui a pouco. Responde logo essa aí que ainda temos 5 minutos. Bom, vamos ver se percebemos uma coisa. A Juventude Monárquica Portuguesa é uma associação sem fins lucrativos. Sim.
que tende fazer os jovens, até depois posso mandar o link para se os jovens que assistem a este programa quiserem, para estudar um bocadinho melhor sobre o assunto e até ganharem alguma cultura. Não estou a dizer, obviamente, que nós gostaríamos imenso que se filiassem e que se juntassem à Juventude Monarca Portuguesa. Agora, para terem conhecimento que o mundo não é só república, o Portugal não é só república, e há alternativas sem ser extremismos políticos credíveis para esfiar o país. E, portanto, nós juntamos-nos, temos uma personalidade, a Juventude Monarca Portuguesa tem uma personalidade jurídica, é o braço político jovem da causa real, faz parte da causa real, está congregada à causa real, que é representada em todo o país pelas reais associações. Aliás, trago-te aqui, depois, se quiseres dar uma vista de olhos, ao último número do Correio Real, que é o Boletim da Causa Real Portuguesa, produzido pela Real Associação de Lisboa, que é a maior Real Associação do país. A segunda é do Porto, que congrega mais monárquicos ativos. Atenção que estamos a falar num país que há muitos monárquicos não ativos, ou seja, defendem a monarquia, mas não fazem parte de qualquer tipo de instituição. Portanto, deixa-me dizer-te só isto rapidinho. Em 2018, 40% a 42% da população portuguesa era a favor do regresso da monarquia. A Constituição, infelizmente, não permite que isso aconteça, não permite que haja um referendo. Estamos à espera que haja uma revisão constitucional e que essa lei seja alterada para que se possa haver um referendo para tentar perceber, como houve de facto no Brasil, e apesar da monarquia não ter tido uma grande divulgação no Brasil, até esteve bem votada. E, portanto, nós juntamos-nos para eventos com os membros da Casa Real, fazemos visitas históricas, temos tertúlias, jantares, eventos, onde, de facto, tentamos aproximar a população portuguesa a uma ideia que é a monarquia e tentar-lhes explicar que isto não é uma monarquia com caruncho, é uma monarquia nova e cheia de vitalidade. E como é que se explica para o público, essa é a minha última pergunta, como é que se explica à população que quer entender um pouco mais sobre a monarquia, seja contra ou a favor, mas entender um pouco mais sobre a monarquia, como é que explica-se o fato de, durante o período colonial, Portugal ter utilizado suas colônias como colônias de exploração ao invés de trabalhar com o desenvolvimento sustentável? Como é que se fala hoje em dia, já que ficou um bocado manchado no mundo todo essa questão, diferente de Inglaterra, que perdura até hoje, e as colônias de Inglaterra são Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, são países muito ricos, e as de Portugal são Angola, Moçambique, Brasil, que é todo mundo fodido. Sim. Porque foram colônias de exploração. Então, como é que se explica hoje ao público que seria diferente? E Portugal, a monarquia portuguesa, quer sim trabalhar com desenvolvimento sustentável e não em exploração. Como é óbvio, estamos a falar de outros tempos, estamos a falar dos tempos da Maria Cachucha, como se diz cá em Portugal, nos tempos do Arroz de 15. Tudo evolui. A Commonwealth evoluiu. Obviamente que a questão brasileira era mais tarde ou mais cedo o Brasil tinha que se tornar um império e mais tarde uma república, um país independente, porque o Brasil tem uma capacidade extraordinária, que eu já ouvi o Dom Bertrand, o atual chefe da Casa Imperial Brasileira, elogiar e a dizer que o Brasil tem muitas capacidades. E, portanto, o Brasil era uma questão de tempo até se tornar um Estado independente. Quanto ao mais, Portugal teve as suas colónias, como tem a Commonwealth. Houve zonas em que foram bem tratadas. Tu vais a Bangkok, tens lá até hoje gente do tempo da exploração dos descobrimentos que se sentem portugueses. Tens lá a Igreja da Imaculada Conceição, que se sentem portugueses, que o Sr. Dom Duarte visita com regularidade e que se sentem muito bem. Por exemplo, o Dom Duarte, cada vez que vai a Moçambique ou à África, eles no dialeto dele dizem: "Aí vem o rei de Portugal". Não dizem "aí vem o chefe da casa real", dizem "aí vem o rei de Portugal".
o rei dos Tugas, o rei de Portugal. E, portanto, há um respeito imenso pelas ex-colónias, pela família real portuguesa. Isso é indiscutível. Houve asneiras imensas. Todos nós cometemos asneiras, todos os dias, a todo momento, a todo segundo. Agora, a descolonização feita pela República é que foi muito violenta. Após a guerra colonial, a entrega dos territórios ditos do ultramar foi muito violenta, feita por um primeiro-ministro que governava na altura Portugal em 1975. Não vou estar aqui a referir nomes, mas foi muito mais violenta a entrega a guerra colonial causada por uma república ditatorial do que propriamente os anos em que as colónias pertenceram à monarquia portuguesa. Francisco, considerações finais, o tempo já estourou, mas eu quero que você fale ali para o público de casa, para o andarilho que está a ver aqui. Está ali certo. O Adler, está ali, pronto, está aqui, achou? Então, para a câmera aqui, para o público que está de casa, suas considerações finais para o público do andarilho. Pode falar ali. As minhas considerações finais são: tenho esperança no futuro de Portugal com uma monarquia e vamos ter esperança que com a monarquia Portugal vai melhorar imenso e nós vamos ficar a ganhar, sem dúvida, porque ganhamos não só riqueza histórica, riqueza cultural, independência e, acima de tudo, uma coisa: o orgulho em voltar a termos orgulho em ser portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Estou aqui com o Francisco Pena. Muito obrigado, cara. Inteligentíssimo. Ele também é muito... Quando a gente para conversar sobre a história da Igreja Católica, sobre cultura e televisão brasileira, eu tenho certeza que o cara conhece mais de televisão brasileira do que 95% ou 99% da população brasileira. Assisto muito, sim. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado mesmo, Rodrigo. Francisco. Obrigado por ter, e obrigado por ter participado do oportunidade Andarilho. De explicar que a monarquia existe, está viva e que faz falta a Portugal. É isso. Andarilho de hoje fica por aqui. Lembre-se de subscrever-se no canal. Se você não é inscrito, agora temos que chegar a 1000. O Ruben da Black Ink Tattoo tem que vir aqui, ó. Tatuar o logo do Andarilho aqui ao vivo pra você. Corre, subscreva-se agora e curta esse vídeo se você gostou. Se não gostou, manda pro seu inimigo também, mas todo mundo vai assistir. Andarilho volta na próxima semana. Obrigado aos parceiros F2K e Black Ink Tattoo. Valeu!